aprendemos sobre a abertura dos selos, aprendemos sobre o toque das trombetas, o derramamento das taças. O que são isso? Isso vai acontecer nos 7 anos de tribulação, e cada uma dessas coisas, cada selo que é quebrado, cada trombeta que é tocada, cada taça que é derramada, é um juízo de Deus sobre a terra, tá? É o julgamento da terra por ter rejeitado Cristo, rejeitado toda o plano dele, né? Principalmente Israel. A gente vê, voltando lá no livro, a gente não vai ver agora o que está escrito lá, mas voltando para o livro de Daniel, lembra que foi determinado 70 semanas para pôr fim à iniquidade. Tem uma série de coisas que relata no versículo que vão acontecer nessas 70 semanas, e por fim, ungir o santo dos santos, que é Cristo. A gente estudou lá no começo que essas 70 semanas de Daniel, 69 delas já aconteceram. E falta uma semana para terminar todo esse projeto de Deus, que ele falou, olha, eu vou tratar dessa forma com o meu povo. Você pode ver que quando se relaciona às 70 semanas de Daniel, nós vimos ali que está falando com o povo de Israel. Aí a gente pergunta, mas então essa grande tribulação não vai atingir gentios, pessoas de outras nações? Vai sim, assim como o evangelho veio para os judeus, né? Cristo disse, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a rejeição de Cristo em Israel, a salvação veio para todos nós que somos gentios. Agora, Cristo, ele determinou essas 70 semanas lá no passado, que seria o tempo que os judeus iam sair do cativeiro lá da Babilônia, voltar para a terra deles, reconstruir os muros, reconstruir o templo, né? Preparar para a primeira vinda de Jesus, que é o nascimento dele aqui como homem. Aí isso tudo aconteceu, Jesus veio, nasceu e morreu e deu 69 semanas certinho. Essas 69 semanas são 69 semanas de anos, não são de dias, porque são semanas proféticas, e a gente viu lá no livro de Deuteronômio que semanas eram contadas como anos. Então, quando parou na 69, entrou o período da graça, né? Período da graça, depois que Jesus morre na cruz para pagar o nosso pecado, nós entramos no período da graça, onde o evangelho foi levado a todas as nações, os gentios entrou, né? Recebeu o evangelho, começou a receber o evangelho, e nós estamos vivendo até hoje o período da graça, né? A dispensação da graça, que é o período que nós estamos aqui trabalhando, a Igreja de Cristo está trabalhando. Por quê? Porque uma hora o relógio escatológico começa a funcionar de novo. Hoje ele parou nas 69 semanas. Começa a funcionar de novo e falta uma semana, que a gente sabe que uma semana tem 7 dias, mas como são 7 dias de anos, são 7 anos. Essa semana de 7 anos são os 7 anos da grande tribulação. Então, nós aprendemos que na grande tribulação aqui, por que eu falei todas essas coisas? Porque essa profecia veio para o povo judeu, que ele ia tratar com esse povo. Então, qual a finalidade da grande tribulação, né? Ali é espiar o pecado, pôr fim na iniquidade, ungir Jesus. Israel vai ter que reconhecer que Jesus é o Cristo, aquele que eles desprezaram, é o Cristo, Filho de Deus. Quando eles descobrirem isso, vai ser uma coisa, assim, fantástica, porque eles vão sair pelo mundo afora, pregando o evangelho, mesmo debaixo de grande tribulação, né? Vai ter uma grande tribulação acontecendo, mas vai ter também um despertamento de Israel, quando eles descobrirem que aquele Messias que eles desprezaram realmente era o Cristo de Deus. Então, nós vimos em todas essas aulas, né, a abertura dos selos, cada selo que abria,
acontecia alguma coisa aqui na Terra e os selos eram quebrados lá no céu. Então, cremos, né, nós, na visão pré-tribulacionista, a gente crê que todas essas coisas, pré-tribulacionista significa o quê? Que todos esses acontecimentos, o arrebatamento da igreja vai acontecer antes da grande tribulação, antes, né? Há pessoas que acreditam que isso vai acontecer depois, que a tribulação, nós vamos estar no meio da tribulação e acontecerá o arrebatamento nessa circunstância. No meu ponto de vista, eu vejo que pelas promessas que Cristo faz à igreja dele, aquele que permanecer, que está fiel, ele fala, eu vou te livrar da grande tribulação que há de vir sobre os filhos dos homens, né? Então, na visão pré-tribulacionista, que é aquela que acredita que Jesus vem depois do arrebatamento, então, lá, o que vai acontecer? Jesus vai estar lá no céu, nós vamos estar lá no céu, a igreja de Cristo vai estar lá no céu, e aqui na terra vai estar acontecendo a grande tribulação. Várias coisas vão acontecer, né? Se eu ficasse, isso aqui seria um estudo para várias semanas, eu tentei aí, mas teve muita falta, e aí ficou meio que desconexo eu explicar, então por isso eu estou dando uma generalizada aqui. Na grande tribulação, terão as aberturas dos 7 selos, né, que é os cavalos que aparecem ali, e depois também, o início da grande tribulação, é a manifestação do anticristo. Eu quero que vocês guardem, anotem no papel essas coisas, porque isso aí é importante. Eu acredito que se a gente só ouvir, acaba esquecendo. Mas a volta de Jesus, o arrebatamento, né, que Cristo vem buscar os seus santos, ele vai preceder a manifestação do anticristo, porque o anticristo ele aparece num cenário em que o mundo vai estar vivendo um momento difícil, e ele vai vir para resolver coisas referente à paz mundial, a pactos de Israel. Tem uma outra parte que eu não expliquei para vocês, que é uma invasão que está prevista lá no capítulo 38, do 38 ao 39 do livro de Ezequiel. Mas eu acho que é muito detalhado isso aqui, eu vou explicar para vocês o principal. O que a gente tem que entender é que todas essas coisas que têm acontecido no nosso mundo atual, não é coisa para a gente se admirar. Porque quando você lê a Bíblia prevê todas essas coisas, né? Que os princípios das dores, que haveriam guerra, rumores de guerra, pandemia, em vários lugares do mundo. Às vezes, tem muitas pessoas, inclusive semana passada, uma amiga que veio aqui, que eu já evangelizei ela disse que não tem nada a ver, é que sempre existiu todas essas coisas, mas que agora a gente sabe porque tem internet. Eu acredito que sempre aconteceu coisas assim, mas agora está acontecendo coisas simultaneamente em várias regiões do mundo. É guerra num lugar, pestilência, como houve a pandemia em todo o mundo. São coisas que não vão demorando, elas vão apertando, como aquela que está para dar à luz. Então, é assim, uma sequência de coisas que vão acontecendo um atrás do outro. Hoje mesmo eu saí, eu fui lá no posto de saúde a buscar um remédio, a mulher falou, olha, agora todo mundo está usando, tem que voltar a usar máscara. Aí eu vi um decreto aqui, não sei se na cidade de vocês está assim, mas aqui já tem um decreto falando em lugares públicos, escolas, essas coisas, vai voltar o uso da máscara. Os casos de Covid começou a aumentar de novo. Então, a gente vê, não é coisa da gente falar, é amanhã, é depois, porque Jesus mesmo disse que não é para a gente ficar tentando descobrir o dia que Jesus volta, mas é para a nossa... o que é para nós fazermos é nos preocupar com esse dia, e a gente nos preparar. É isso que Deus pede de nós. Não é
ficar perguntando, especulando, olhando coisas e fazendo contas e matemáticas sobre o dia que Cristo vai voltar. Mas tirar toda essa preocupação e voltar para a nossa santidade, para a nossa vida, para Ele nos encontrar da forma que agrada a Ele. Né? E esses sinais que Ele deixou, indicando a vinda dEle, é para a gente trabalhar na nossa vida, na vida das pessoas que são responsabilidade nossa. Então, nós estudamos já nas aulas passadas esses selos, nós já aprendemos as trombetas, que cada trombeta que tocava era uma coisa que acontecia, a terra foi ferida com vários castigos, juízos de Deus, o mar foi ferido, os rios de água doce, o sol pegou uma caloria, acho que a camada de ozônio naquele tempo vai desaparecer, porque o sol queimava a pele dos homens. Então, no derramar das taças e da toque das trombetas, abertura dos selos, os juízos de Deus que vão cair sobre a terra. Mas nós vamos ver, além do que eu ensinei, do que está lá, algumas coisas que é importante a gente saber também nesse período que vai acontecer. Vamos lá ver. Uma coisa aqui que eu destaquei, que o rio Eufrates, eu queria pedir para o Daniel ir achando os versículos para nós, para a gente ganhar tempo. O rio Eufrates, né, que ficava o rio Tigre e o rio Eufrates, e no meio ficava a Mesopotâmia. E é lá daquela região, né, que era também o Ur dos Caldeus, que Deus falou para o Abraão, sai dessa terra e vai para lá para Canaã, né, que é a terra que eu vou te enviar, e eu vou fazer de você uma grande nação. E Deus cumpriu esse propósito, mas esse lugar, hoje, é o Iraque, atualmente, a Mesopotâmia, o Ur dos Caldeus, a terra do Abraão. Então, a gente vê que tem uma profecia sobre o rio Eufrates. Ela chamava Mesopotâmia porque ela ficava entre os dois rios, né, o Tigre e o Eufrates. Aqui fala que esse rio Eufrates ele vai secar para abrir passagem para o exército do anticristo. Então, no final da grande tribulação, o anticristo, a gente sabe que ele vai reinar 3 anos e meio, tentando ser a melhor pessoa do mundo, fazendo acordos de paz. Ele vai intermediar acordos de paz entre Israel, palestinos e árabes e todos aqueles inimigos lá do Oriente Médio, porque Israel precisa construir o terceiro templo, porque a profecia é que Cristo vai entrar no terceiro templo, que o anticristo também vai entrar nesse terceiro templo para profanar, né, o templo. E como que ele vai profanar o templo se o templo ainda não existe? Então, a gente vê que isso já está previsto. Se você vê matéria, igual eu falei lá no começo dessa aula, que nossos olhos têm que estar na figueira, sempre procurar coisas sobre Israel, se manter informado, para a gente ver o que está acontecendo. Lá em Israel, hoje, já está construído, já tem as roupas sacerdotais, já tem os utensílios do terceiro templo, a menorá, aquele candelabro lá com 7 braços, tem várias coisas que está pronto, esperando, só quando o templo ficar construído. Então, esse templo não vai ser como aquele que demorou 40 anos para ficar pronto. A tecnologia que Israel tem hoje, se eles quiserem, eles constroem o templo assim, rapidinho, rapidinho, eles constroem o templo. Eles não dependem mais, não é mais como antes, né? Então, eu penso, esse daí é a minha opinião, tá, gente? Eu já pensei muito estudando a escatologia sobre esse assunto. Eu penso que quando o mundo estiver vivendo alguma coisa assim, desoladora e, como eu falei para vocês, que tem lá uma guerra, se a gente tiver oportunidade, a gente pode estudar ela, uma invasão que fala que é a invasão de Gog e Magog. Se você for na geografia, você vai descobrir que aquelas nações que relata lá no Ezequiel, eu não lembro bem se é 37 ou 38. Aquela invasão lá,
Quando você vai estudar da onde que vem aquelas nações, você vai chegar em países conhecidos hoje, que inclusive está em guerra, como a Rússia, né? China, Turquia. Você vai ver que os antepassados deles, vocês vão chegar no país de hoje. Então, são países que estão fazendo guerra hoje. Se esses países vir contra Israel e haver uma guerra, é um cenário perfeito para o anticristo agir, né? Agir fazendo acordo de paz, porque vai ter que sair um acordo de paz para que haja a construção desse terceiro templo, ou uma grande guerra também, né? Porque eles querem construir o terceiro templo onde tem aquele domo da rocha, aquela mesquita de muçulmano que está lá em cima do Monte Moriá. E, enfim, a gente passando porque a Bíblia mesmo fala, relata, a gente sabe que no começo da grande tribulação, o anticristo vai ser um homem que vai se levantar com poder, assim, um carisma, uma qualidade de fazer acordos, um homem político, né? Digamos assim, que vai se levantar como a solução do mundo, e ele vai fazer um pacto com Israel por 3 anos e meio, por 7 anos, mas na verdade, na metade, quando der 3 anos e meio, o pacto é quebrado, e quando esse pacto é quebrado com Israel, ele passa a perseguir Israel, né? E não só Israel, mas todas as pessoas que ficarem aqui na grande tribulação, que não forem arrebatados, vai ser um período de grande sofrimento. Então, como nunca houve antes, pessoas que já ouviram o evangelho, então será fácil, porque eles vão se lembrar, né, do evangelho, aceitar Jesus, mas vai custar a vida deles, porque o anticristo vai perseguir muito. Então, é o que eu sempre falei, muito importante a gente saber disso para pregar o evangelho. Então, esse rio Eufrates que secará para abrir passagem para o exército que vai atacar Israel, não é nessa invasão de Ezequiel 38, não. Isso aqui já está falando do fim da grande tribulação. Já aconteceu essa invasão aí, o anticristo já veio, já reinou por 7 anos aqui, Deus já derrubou, está derrubando aqui as taças, os castigos, os juízos de Deus sobre a terra, e um desses fatos que eu separei para mim não esquecer de falar, porque não tem uma ordem, não tem jeito de eu falar uma ordem cronológica desses acontecimentos. Mas dá para perceber que quando o rio Eufrates seca, em Daniel 11:45, já está no fim da grande tribulação, porque ele seca e abre passagem para os exércitos chegar até no vale do Armagedon, onde vai acontecer a guerra do Armagedon, tá? Vamos ver se o Daniel achou. Daniel 11:45. Eu vou ler aqui. Tá. Este rei armará suas tendas reais entre o grande mar Mediterrâneo e o glorioso Monte Santo. Entretanto, ele encontrará o seu fim, e não haverá nada nem ninguém que possa socorrê-lo. Tá. Aquela imagem que eu mandei para você, tá aí, Daniel? Tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui, tudo essa terra aqui embaixo, ao redor desse monte, é o Vale do Armagedon, tá? Então, é um lugar que eu achei interessante, estava lendo uma reportagem, eu nunca fui lá em Israel, né? Não sei se alguém que está aqui na aula já foi, eu nunca tive a oportunidade, mas bem que eu gostaria de ir num lugar assim, olhar, né? Saber como que era. Mas é interessante que eu estava vendo uma dessas pessoas que narra, que conta as histórias, né? Antigas e atuais de Israel. Ela diz que é um vale imenso, um lugar lindo, que poderia ser construído, muito visitado, poderia ser construído várias coisas lá, mas nunca foi construído nesse lugar. Mesmo o judeu, alguns não crendo, alguns já crê, né, mas maioria não crendo,
na palavra de Deus no Novo Testamento, na vinda de Cristo, Deus impede, eu acho, de alguma forma que haja qualquer coisa nesse lugar, porque aqui vai ser o palco da grande batalha, quando Cristo vem para pôr fim na grande tribulação. Depois que está tudo, vocês já viram o que eu já li nas aulas passadas, né? Que já foi afetada a terra, já foi afetada o sol, já caíram estrelas, já caíram pedras afogueadas de mais de 30 quilos, destruindo plantações, já aconteceu coisas no mar que destruíram embarcações, mataram os peixes, já foram contaminadas as fontes de água doce dos rios, enfim, já aconteceu várias coisas. Então, o que vai acontecer aqui? O povo, todos os exércitos que ficar, mesmo sabendo que o anticristo, né, é do mal, ele vai arrebanhar um exército tão poderoso nesse lugar, incrível, incrivelmente, fala de um exército de 200 milhões de soldados. Então, nós vemos hoje, nós estamos vivendo um tempo, você volta lá, Daniel, por favor? Nós estamos vivendo um tempo que a gente vê, né, pelo menos uma preparação do mundo para um tempo desse jeito. Porque um homem só vai governar o mundo. Para isso, precisa ter o quê? Uma das coisas que eu aprendi, às vezes tem gente que fala, quando falou de uma só moeda, de uma só coisa, muita gente falou, olha, está falando disso, é a vinda de Cristo, né? Mas uma das coisas que eu acho que vai ser marcante é a unificação da ideologia, porque isso daí se torna, até a Bíblia fala que dois não podem andar juntos se não estiver pensando igual. Para um mundo, a ideia que se Deus pensa assim, Satanás conhece até a palavra de Deus, né? Então ele pensa a mesma coisa, porque quanto mais o mundo pensar igual, será mais fácil para um homem só dominar o mundo. Então a gente vê isso através da geopolítica do mundo, você vê cada vez mais o mundo pendendo para uma unificação. E pessoas que estão fazendo isso, gente, às vezes nem sabem de nada. Eles estão lutando por um poder, mas eles não sabem que isso que eles estão fazendo já é uma preparação para isso, para o que está para acontecer, que é a volta de Cristo. Segundo fato, haverá um exército de 200 milhões de soldados reunido nesse vale que eu acabei de mostrar para você. Nesse vale, vão se reunir, para quê que eles vão se reunir? Para fazer guerra contra Israel. Israel, vocês já notaram que começa uma briga em algum lugar, vai acabar lá em Israel. O mundo, os ímpios odeiam Israel, porque lá aquele povo foi escolhido para que o nome de Deus fosse conhecido em outras nações. Eles falharam, né? Na promessa deles, mas aqui nessa época eles vão cumprir, né? Um remanescente que sobrar vai cumprir o propósito que Deus tinha para eles. Terceiro fato, aqui o Daniel colocou Apocalipse, se você quiser ler, Daniel, para nós. Eu estou arrumando o slide, está faltando uns versículos. Ó, Apocalipse 9, 16 a 18. O número dos cavaleiros que formavam os exércitos eram de 20 mil vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. Suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão. As suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio destes três elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta uma terça parte de toda a humanidade. Muito bem. Isso aí
né? Eu estava pensando esses dias que o João, ele ficou até abatido depois de ver todas essas coisas. Você ficaria também e eu também, porque ele viu isso, ele deu uma volta no futuro, o João, mas no futuro que nem nós estamos nele ainda. E ele viu coisas terríveis, armas de guerras aqui, né? Ele falava de cavalo que soltava fogo pela boca, tal. Então a gente vê que provavelmente ele viu, João viu toda essa tecnologia que tem agora e ainda vai se aprimorar daqui para frente. O João viu aquilo ali e ele relatou da forma que ele viu. Por isso que o Apocalipse, né, muitas pessoas colocam lá, faz aqueles filmes com aqueles monstros enormes, com várias cabeças, baseando no Apocalipse, e na verdade é um sentido figurado, às vezes, de coisas que Deus está querendo dizer de verdade. E outra vez eu acho que é coisas que João via, e ele descrevia da maneira que ele via, a realidade que ele tinha naquela época, tá? Terceiro fato, o exército do anticristo atacará Jerusalém. Vamos ver Zacarias 14, de 1 a 3. Sempre Jerusalém, né? A cidade de Deus, onde o templo foi construído, onde era o lugar de adoração dos judeus. Então, o exército do anticristo atacará Jerusalém. Vamos ver lá. Zacarias 14, de 1 a 3. Tá. Atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo não será exterminado da cidade. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Vendo? Aí o Daniel está numa outra linguagem aí, mas dá para entender muito bem, né? Que aqui todos os exércitos vão se acampar para vir contra Jerusalém, e vai ser, lá em Mateus ou Lucas que fala, né? Que às vezes eu tentava entender por que falava aquilo lá, fala que espero que a vossa fuga não seja no inverno, e fala um monte de coisa assim, porque vai ser uma época, quando acontecer isso daqui, quem tiver lá fora, não volta nem para buscar a capa, fuge, né? Então, no capítulo 12 também de Apocalipse, fala de uma mulher, que ela foge para o deserto, e essa mulher é Israel. Né? A gente vê que Israel é a figueira, aqui Israel está simbolizada por uma mulher, que ela, se você tiver com a tua Bíblia aberta aí no jeito, abre o Apocalipse, eu vou procurar aqui, capítulo 12 de Apocalipse, se você ver, você vai ver uma... 12 de Apocalipse. Olha lá. Vê-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Vocês lembram do sonho do José, quando ele teve um sonho em que a lua e o sol e a lua e 12 estrelas se abaixavam para ele, 11 estrelas se abaixavam para ele, né? Aquele sonho estava falando que um dia o povo dele, que é Israel, ia depender do José para sobreviver. Então, você vê que na Bíblia, quando tem algumas alegorias, a maneira de interpretar as alegorias, comparação da Bíblia, não pode ser da cabeça da gente. A gente volta lá atrás, em algum lugar você pode saber que já foi mencionado algo que pode ser comparado com aquilo que foi colocado em forma de parábola, de alegoria, tá? Olha aqui, e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. Vi-se outro sinal no céu e eis que um grande dragão vermelho, a gente sabe que quando se refere a esse dragão é Satanás,
que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? E sobre as suas cabeças 7 diademas. Chifre, cabeça, está falando de poder, de reinos. E a sua cauda levou após si as estrelas do céu, tal, e deu o versículo 5, deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado de Deus para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias, que dá esse período aqui do final da grande tribulação. Então, essa profecia aqui fala, quando eu era católica, eu já vi eles falar que isso aí é Maria, que vem no final dos tempos, ela que deu a luz a Jesus, ela vai batalhar, e todas essas coisas, mas a gente sabe que a mulher aqui que deu a luz a um filho é Israel, porque Deus colocou Israel levantou a nação de Israel para que dela saísse o Messias. Então, por isso que a mulher que é Israel é perseguida até hoje, porque quando eles perseguiram a Cristo também, né? Então também vão perseguir todo aquele que ama Cristo, que segue a Cristo, e também Israel, que ainda não tem um perfeito conhecimento de Cristo, mas que também um dia vai ter. Eu vi uma coisa hoje que eu achei legal que o Cleito falou. Ele viu um videozinho que estava falando assim, que Satanás, ele sabe o fim dele. Satanás conhece a Bíblia, gente. Muito. Talvez mais que nós, porque ele viveu no céu. Então, ele conhece muitas coisas. Ele só é desobediente e está condenado já pela rebelião dele. Mas ele conhece. Então, ele conhece aqui o fim dele, que vai estar descrito nessas últimas aulas nossas. Ele conhece o seu fim, mas ele não está preocupado, mesmo assim, ele levanta todos os dias, quer dizer, levanta todos os dias, não. Ele está todos os dias com ânimo, não é isso, Cleito, que você falou? Ele está... É isso aí mesmo. Ele está animado, né, cheio de Ele sabe que astúcia. ele sabe que ele está perdido, mas ele está animado para levar para o time dele, os perdidos. Você vê? Ele sabe que o fim dele vai ser a destruição eterna, o lago de fogo. Mas mesmo assim, todos os dias ele não desiste de destruir vidas, porque ele não está preocupado com o futuro dele, que ele já sabe que ele está condenado, mas ele está preocupado com o seu futuro, para destruir o nosso futuro, entendeu? Então, assim como ele perseguiu Israel, ele persegue os cristãos por meio de pessoas que não conhecem a Deus e que faz coisas que não sabe nem por que estão fazendo, com a finalidade de perseguir o povo de Deus. Então, nesse tempo, se isso que a gente vive, a gente já fica triste, reclama, fica com medo do que pode acontecer nessa situação política que nós estamos vivendo no nosso país, imagina quando chegar a grande tribulação, né? Isso aí é um período para a gente lembrar daquele versículo. Se você fica assim, cansado, fadigado, andando com aqueles que vão a pé, imagina com aqueles que vão no cavalo. Quer dizer, nós precisamos de apertar o nosso passo. E o exército do anticristo atacará Jerusalém, como nós vimos aqui, né? Quarto fato. Nós vimos o primeiro fato, é que o rio Eufrates vai secar para ele se acampar para a batalha do Armagedon. E no segundo, nós vimos que um exército de 200 milhões de soldados vai estar reunido nesse vale. E vai ter aquelas armas que soltam fogo, tal, armas de hoje mesmo, modernas, não é cavalos, não. Terceiro fato, o exército do anticristo vai atacar Jerusalém. Quarto, Jesus volta no Monte das Oliveiras, o mesmo monte de onde ele subiu depois de ressurreto. Lembra quando ele falou, os anjos falaram para os apóstolos, por que vocês estão aí olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele vai descer, né?
O que vai acontecer aqui? Nessa hora, vai ser que Israel está perdendo a batalha, está uma coisa terrível aqui acontecendo. Uma batalha tão sangrenta, mas vai ser uma batalha tão terrível, porque todas as nações reunidas vindo contra o povo de Deus. E assim como Jesus sempre, ele foi em favor do seu povo, não vai ser diferente nesse dia. Vamos ler esse Zacarias 14:4, Daniel. Zacarias 14:4. E Isso. naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vocês estão lembrados de quando Deus falou para Moisés tocar o cajado no Mar Vermelho para fazer passagem para o povo dele? Então, aqui, Israel está apertado com todos os exércitos dos inimigos atacando, e Jesus aparece ali, né? E aí tem outro versículo no capítulo de Zacarias 13, Daniel, aquele que eu gosto. Vê se você consegue achar ele. Quando eles... Vamos ver se aqui está. Estou procurando aqui. Você já até sabe qual que é, né? O 6. Zacarias 13:6. Vai ser quando o povo de Israel reconhecer. Muitos ali, lembra que fala que todos os olhos verão, no arrebatamento, gente, nem todos os olhos vão ver Jesus, não. Ele vai, aquele que ouvir a voz vai subir, o arrebatamento vai ser uma coisa, um rápido, como um abrir e fechar de olhos. Agora, nesse dia, todo o olho verá, até aqueles que o transpassaram. Você já imaginou como que vai estar noticiando toda essa catástrofe aqui, e os próprios israelitas que vai estar ali, muitos deles vão ver isso aqui. Lê para mim, Daniel. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Então, aqui eu gosto muito desse... No versículo 7, até Jesus falou esse versículo, né? Fere o pastor e espalharão-se as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. É uma profecia lá do livro de Zacarias. Eu gosto muito do livro de Zacarias. Fala muito sobre esse tempo aqui. Então, vai ser nesse momento Israel reconhece Jesus, né? Nesse momento não, ele já reconheceu em outros momentos, mas aqui vai ser também bem interessante. Quinto, Daniel, quando os judeus estarão sendo atacados, chega Jesus e com ele a esposa. Lembra que ele subiu no arrebatamento com a noiva, houve o casamento, as bodas do cordeiro, e fala aqui que Jesus vem no capítulo 19 do livro de Apocalipse, se o Daniel quiser procurar lá para mim. E o Cleito, você está com sua Bíblia aí, Cleito? No jeito? Quando os judeus estarão sendo atacados, Jesus chega e com ele a esposa, que subiu noiva e desceu esposa de Cristo, e destrói o exército do anticristo com um sopro da sua boca, né? Com 2 Tessalonicenses 2, 8-10, tem alguém aí que está com a Bíblia? Se não tiver, eu acho aqui. Eu acho mais rápido na Bíblia de papel do que nessa, viu? Não sei por que eu insisto. Aqui, ó, e então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, esse anticristo que vem aqui, que está aqui, né, na guerra, encabeçando toda essa guerra aqui Cristo vem e ele destrói ele com a sopa, com a espada que ele tira da tua boca, que é a palavra dele. Foi com a palavra dele que ele criou o céu e a terra. Foi com a palavra dele que ele, quando esteve aqui, ele falava, levanta, toma sua cama e anda, e as pessoas faziam, levantavam e eram curadas. E essa mesma palavra, ele vai usar aqui para destruir todos os exércitos do inimigo, e com essa mesma palavra ele vai julgar cada um segundo as suas obras, para receber suas coroas e galardões, mas também vai julgar lá depois do milênio, vai julgar cada um segundo as suas obras, para que as pessoas vão saber, né? E eu sempre gosto de lembrar do versículo do livro de João, que fala, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, você vê que no julgamento aqui terreno, antes que a pessoa receba lá a condenação, ela sabe, ela é julgada e ela sabe por que ela está sendo condenada. Então, ali no livro de João, explica tudo a maneira de ser salvo. Fala, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Em João capítulo 3 tem tantos versículos maravilhosos, né? Falando sobre a salvação. E depois fala, olha, quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E a condenação é essa, vem lá 2 pontinhos para explicar. Que a luz veio ao mundo, a luz é Jesus, mas os homens amaram mais as trevas, que é Satanás, do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, todo aquele que não fizer parte da primeira ressurreição, que é no arrebatamento, eles vão esperar 1000 anos lá, e depois eles vão ser julgados para ir para o lago de fogo. Aí a gente pensa, mas eles já não sabem que estão condenados, mas eles têm que receber, eles têm que saber por que eles estão indo para lá. Aqui a condenação é essa, né? Você achou esse, Daniel? Eu achei. Lê para 19, mim. 21 fala, né? Uhum. Que os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá. Então você vê que vai ser uma batalha sangrenta que Cristo fala que ele no capítulo 19, versículo 1, você leu? Não, né? Eu li o 21, que já estava falando da Da espada, né? espada, né? Você, Isso. lê aquele 1 quando ele chega, porque é muito legal ver aquele versículo, acho que é 19, bem no começo do capítulo. Acho que é aqui. E vi o céu aberto, e eis que o cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Uhum. E seguiam os seus exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. Maravilhoso esse capítulo, gente. Depois vocês lêem de novo. Então, aqui, por que eu falo que ele vem com a esposa? Porque ele fala que segue ele uma multidão vestida de linho fino. E o linho fino é a justiça dos santos. Os anjos,
A Bíblia fala que os anjos não precisam da justiça de Cristo, né? Os anjos, eles foram criados por Deus, os anjos que estão lá, eles não pecaram, eles são criaturas, mas nós somos filhos e a esposa de Cristo, e nós recebemos, e só temos essa posição, não porque nós merecemos, nem nada disso, mas porque o sangue de Cristo nos purificou e a justiça de Cristo foi colocada em nós, né? O nosso pecado foi para ele e a justiça dele veio para nós. Então, quando fala linho fino na Bíblia, está representando a justiça, a justificação que nós recebemos pelo sangue de Cristo. Então, é o batalha do Armagedon. Você viu aqui que fala, tem um lugar que fala que o sangue vai ficar até na altura. Terrível. Jesus chega, ele põe fim nessa batalha, a espada que ele tira da boca dele. Vai estar o inimigo, o Cristo vai armar suas tendas ali, exércitos, né? Acampado, tudo aqui nesse vale. Pastora Adilson ergueu a mão, pode falar. Professora, eu estava só verificando aqui no livro de Zacarias, no capítulo Sim. 14, quando fala da guerra de Meguido, do Armagedon, e no versículo 12, ele fala o seguinte, ele diz, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos na sua órbita, e lhe apodrecerá a língua na boca. É interessante isso, porque parece que é uma arma química que vai ser apresentada nessa época, a ponto de causar esse tipo de reação, destruição no ser humano, né? Isso mesmo. Eu acredito, pastor, que quando a gente começa a ler, né, desde criança, antes de eu ser convertida, eu tinha aquela curiosidade de saber o que estava lá no Apocalipse, mas quando eu li algumas páginas, eu achava tão estranho tudo aquilo, fechava, não entendia nem o evangelho ainda, como que eu ia entender essas coisas? Mas é isso que o senhor falou, é uma grande verdade, né? Porque nós estamos vivendo tantos anos depois disso aqui, né, de que João recebeu, de que Zacarias, já pensou, Zacarias profetizou, eu não lembro quantos anos antes de Cristo, o senhor lembra? Não estou lembrado, não. Então, muitos anos aqui o Zacarias profetizou antes de Cristo, e ele já fala do dia do Senhor. Então, você já imaginou, disso para lá, quanta coisa aconteceu, como que a ciência se multiplicou, né? Um vírus, como a gente viveu esses últimos 3 anos, ele atacou o mundo inteiro, e agora resolveu voltar, dar as caras de novo, né? Então, o que a gente tem que entender é que realmente pode ser isso, algum tipo de guerra química. Nesse tempo aqui vai ser aquele tipo do vale tudo, né? As guerras químicas e biológicas, tanta coisa que está guardado nesses países poderosos aí, quantas armas químicas e biológicas que eles não guardam para uma hora da necessidade deles, né? Então pode ser mesmo, pastor. E muitas pragas que a gente vê no derramamento das taças, das trombetas, dá para a gente imaginar que são coisas que vão acontecer baseado em armas que se tem hoje, né? Tem um lugar também que fala que todo aquele que foi marcado pelo sinal da besta, ele vai ser acometido de algum tipo de doença também. E muita gente já viu falar que pode ser por causa de, se for introduzido algum equipamento, alguma coisa para marcar aquela pessoa, ela vai
ela pode ser consequência disso, de radiação, e tanta coisa que pessoas que entendem de ciência, de tecnologia falam, né? Mas o que importa a gente saber é que isso aí vai estar na nossa vida, na atualidade. E as coisas que a gente vê na atualidade hoje, a gente tem que abrir os nossos olhos para perceber que isso aí pode ser uma coisa que vai ser usada nesse tempo, né? Sônia, só uma observação, né? Você está falando sobre os fins dos tempos. Não sei se você viu essa semana sobre a questão da guerra da Rússia, da Ucrânia, né? E a Rússia, eles declararam agora, essa semana, que a Rússia agora é um país terrorista, né? Entrou entre os países terroristas, né? Por causa dessa guerra, que eles não desistem, que eles querem isso, só estão matando pessoas, só destruindo. Então, colocou o país, que é a Rússia, muito grande, né? Como declarado para todo mundo que é um país terrorista. Você sabe que lá eu não estou querendo falar desse assunto, porque é bem grandão, estou querendo terminar nosso assunto, é importante. Lá no capítulo 37, vamos ver se é 37 de Ezequiel, porque eu tenho um problema, gente, o Daniel sabe disso. Eu sei onde está, eu sei em que livro que está o assunto que eu quero falar, mas eu não decoro o capítulo, né, o versículo. Na minha Bíblia velhinha, eu sei tudo onde que ela está. Deixa eu ver. Se vocês lembrarem aí do que eu estou falando, os pastores, ajuda eu aí. Fala da invasão de Gog e Magog. 39. Olha lá, ó. Vou ler aqui para vocês. Depois eu quero que vocês leiam em casa e faz uma pesquisa sobre isso. Eu tenho um outro caderno aqui, que como eu falei que eu não ia falar sobre esse assunto, eu não trouxe ele, mas uma vez eu fiz uma pesquisa no livro de Gênesis, você vai chegar até onde que é esse povo aqui, ó. Tu, pois, ó filho do homem, capítulo 39, versículo 1, profetiza ainda contra Gog e diz assim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, mas deixarei uma sexta parte de ti, e farei subir do extremo norte, e te trarei aos montes de Israel, e com um golpe tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina, de toda espécie, e os animais do campo, te darei por comida. Sobre a face do campo cairá, porque eu falei, diz o Senhor, e enviarei um fogo sobre Magog entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu monte, meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Quando você vai, se vocês quiserem fazer uma pesquisa sobre quem é Gog, príncipe de Meseque e de Tubal, você vai encontrar aqui a Rússia, se não me engano, a Rússia, a Turquia, algum de vocês aí sabe esse assunto? Rússia, Turquia. Aí tem um outro país que me saiu da minha mente aqui, mas eu posso falar para vocês na próxima aula. Então, é uma ameaça que vem lá do norte para Israel, e há muitas pessoas estudiosas que dizem que essa batalha vai acontecer antes do arrebatamento, mas não é uma segunda guerra, não. É uma batalha muito terrível que eles vêm contra Israel,
Eles vão querer atacar Israel. Você pode ver, a guerra começa não sei aonde, mas eles acabam atacando Israel. Sempre foi assim. E Deus vai dar um livramento também, mas vai acontecer muitas coisas ruins, pode ser. Eu estou falando uma coisa que eu estou falando da minha cabeça. Assim, que pode ser que nesse momento que o anticristo aparece tentando fazer uma paz aqui, e vai ser feito um acordo de paz. A Bíblia fala, quando fala paz virá repentina destruição. Mas aqui nesse capítulo aqui, se vocês quiserem fazer um estudo, por conta de vocês, tem alguns versículos, eu posso pôr aí depois, e vai mostrar Deus indicando uma batalha que ainda não aconteceu. É uma invasão de Gog e Magog, que fala que vai atacar Israel. Vamos voltar para lá, Daniel. Então, sexto, os judeus reconhecerão Jesus, é aquilo que eu já falei. O Zacarias 13:6, que eles perguntam que feridas são essas. Igual tem eu não sei se os irmãos conhecem esse hino, mas tinha um hino que a gente cantava. Que feridas são essas nas suas mãos e que feridas são essas nos seus pés. São feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Então, os judeus reconhecerão, chorarão amargamente, como quem chora por um primogênito. Eles estavam cegos quando Jesus veio, né, da primeira vez, e agora eles vê tanto tempo que eles perderam. 7 fato. Os corpos dos soldados mortos e os anjos chamam... tá meio esquisita essa escrita aqui, mas tá. Vai ter, né, corpos de soldados mortos e os anjos chamam as aves de rapina para a ceia. E eles comeram os cadáveres lá no 19:17, Daniel. Satanás é preso por 1000 anos. Aqui é como se ele tivesse pondo fim. Jesus vem, tipo, resolver tudo. Já aconteceu tudo que tinha que acontecer na terra de destruição. Também aconteceu coisas boas, porque acho que eu nem falei aqui, mas Deus deu muitas oportunidades. Eu não falei das 2 testemunhas que vêm e vão profetizar, vão no sentido de falar da salvação, vão ser mortas e vão ficar 3 dias na praça de Jerusalém. Todo mundo vai mandar presente e fazer festa porque as testemunhas foram mortas. Provavelmente o Jornal da Globo vai aparecer eles, né? Não é verdade? Se eles sobreviver até lá. E depois de 3 dias que essas testemunhas de Cristo estão fazendo sinais, milagres, pregando, e eles morrem, depois de 3 dias que eles morrem, eles ressuscitam. E quando eles ressuscitam, tem um terremoto terrível, que morre um monte de gente nesse dia. Então, durante essa grande tribulação, Deus também está acontecendo muito julgamento na terra, muito juízo de Deus na terra, mas ao mesmo tempo está acontecendo muita oportunidade de salvação. E por outro lado, vão haver pessoas que, mesmo sofrendo tudo isso daí, vão blasfemar do nome de Deus. Então a gente vê como que o homem né, em todas as eras. Daniel, tem aí? Tem. E vinha um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi uma besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos, no lago de fogo que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Tá vendo? Então, ali Satanás é preso.
Oitavo fato. Após Jesus vencer essa guerra do Armagedon, essa é a a famosa guerra do Armagedon, né? A batalha mais sangrenta e terrível, né, de todos os tempos. Vai estar ali todas as nações. Talvez poderia ser chamado de uma terceira guerra, não sei, né? Mas ali vão estar todas as nações reunidas e Jesus triunfa sobre eles, né? E após vencer essa guerra, as nações serão chamadas para o julgamento. Vai achando aí para mim os versículos, Daniel. E esse julgamento é para a entrada do milênio. Por quê? Porque sobrou, apesar de ter morrido muitas pessoas, ainda vão sobrar pessoas vivas. Então aqui Jesus ele vai julgar as nações que sobraram, né? Para eles dar entrada no milênio. Isso aqui vocês lembram que eu falei da estátua, enquanto Daniel acha aqui o versículo? Quando você achar, você fala, Daniel. Eu já achei o Joel. Então lê o Joel. Joel 3:2. Uhum. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações, e repartiram a minha terra. Tá vendo? Agora, isso aí está falando que ele vai julgar as ações. Então, eu fico pensando assim, gente, se os homens conhecessem, bom, até Jesus falou, né? Deus falou na palavra dele, através, acho que do apóstolo Paulo, que fala se as pessoas, se aquelas pessoas que mataram Cristo, eu não sei o versículo de cor, gente, mas acho que vocês conhecem ele, que é conhecido, bem conhecido. Fala assim, que eles jamais crucificariam o Rei da Glória. Por que será? Porque quando Jesus foi crucificado, todo mundo achava que ele estava parecia que era uma derrota. Mas, na verdade, a morte de Cristo era a nossa vitória. Era a vitória que estava vindo, a nossa salvação dependia daquilo lá. Então, quando ele entrega a vida dele, ele não está sendo derrotado. Ele falou: a minha vida ninguém me toma, eu dou livremente. Então, quando ele entrega a vida dele, todo mundo achou que estava tudo perdido, era aí que ele estava sendo vitorioso. Quando ele ressuscita, então, ele traz a garantia que os nossos pecados foram pagos pelo sangue dele, que ele tinha o poder de dar a vida e de tomar a vida dele de volta. E todo mundo, né, em todas as eras, a gente sabe que agora o evangelho está sendo mais aberto, porque não sei até quando a gente vai ter essa liberdade, mas a internet dá muita oportunidade para pessoas conhecer sobre a palavra de Deus. Não dá para falar, é difícil sim, tem países que têm muita dificuldade para entrar até a internet, que não tem a Bíblia traduzida na sua língua, que não tem ainda essas coisas, mas ainda já tem melhorado bastante essa questão, né? Mas aqui fala que Jesus vai julgar as nações da forma que tratou Israel. Então é isso que eu estava querendo dizer. Se as pessoas soubessem como que a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, que ele ia abençoar todas as nações, os povos, que abençoasse ele, e amaldiçoar os que amaldiçoasse ele. E a palavra de Deus não volta atrás. Por isso que quando um governo é cristão e ele conhece um pouco da palavra de Deus, ele ama Israel. Por quê? Porque mesmo que eles ainda estão na desobediência, ele é o povo de Deus. Deus ainda vai tratar com Israel no final dos tempos. Deus ama esse povo. Nós somos hoje também o povo de Deus, mas Deus ainda não terminou com Israel, tá? Então, aqui nesse versículo, capítulo Mateus 25, 32, é aquele que Jesus vai separar as ovelhas dos bodes, e aí ele vai falar: olha, eu tive fome, vocês me deram comida, eu tive nu, vocês me vestiste, eu tive sede, vocês me deram água, eu estava preso e você me visitou. E ele vai perguntar: mas quando foi isso? Quando vocês fizeram um desses pequeninos, foi a mim que vocês fizeram. Porque Israel foi espalhado por todas as nações do mundo, né? E
qual foi a forma que eles foram tratados? Por outro lado, ele fala assim, olha, eu tive nu e você não me deu, não fez nada, não deu, tive fome, vocês não me deram comida. Então, assim, depois que Deus termina todas essas coisas, ele dá a entrada, ele inicia o milênio. Essa inauguração do milênio de Cristo, ó, e lembrando aqui que tem pessoas também que eles são amilenialistas, eles acreditam que o reino de Deus foi implantado quando Jesus esteve aqui, e que isso aqui é alegórico, não é literal. Mas se você for estudar sobre o milênio, mesmo que a gente ainda tenha uma aula sobre o milênio, você vai ver em quantos lugares que fala sobre o milênio, quantos detalhes dá sobre esse tempo. Então, eu acho que a pessoa tem que se complicar mais para não crer que vai ter esse tempo do que para crer, né? No que a Bíblia está dizendo. Então, aqui fala assim, gente, ó, que Jesus vai dar entrada no milênio. Aí eu me lembro da estátua do Nabucodonosor, todos aqueles reinos já não existia mais. Só está lá o pezinho da estátua de ferro com barro, né? E aí uma pedra rola sozinha da montanha, sem ajuda de mão do homem, bate no pé da montanha e esmiuça aquilo que já tinha caído, que é o ouro, a prata, o bronze, o ferro, esmiuça tudo e o vento leva. Então ali naquela estátua está simbolizado todos os reinos da terra, que no reino diante do anticristo estão de pé, mas que quando chega a pedra angular, a pedra da esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, ela chega, bate, esmiuça, destrói todos os reinos da terra, e aquela pedra se torna uma grande montanha que enche toda a terra. Quando fala em montanha, também está falando em reino, no livro de Apocalipse. Então, é o reino de Cristo estabelecido sobre a terra. Aqui fala no capítulo 19, eu não lembro, tirei também, porque aquele probleminha que eu estou de esquecer as coisas. Mas fala da alegria que tem no céu quando Jesus toma o posse do reino. Acho que é no capítulo 19, Daniel, se você achar alguma coisa assim. Então, quando fala que o reino agora é do Senhor Jesus Cristo, agora o reino é dele, então todo mundo se alegra, porque Jesus já poderia ter tomado esse reino de outra forma, mas não. Deus é tão maravilhoso que ele cumpriu cada coisa no seu tempo, né? E aí, 9, o nono fato, os mártires serão ressuscitados, Apocalipse 20, 4, 5. Lê para mim, Daniel, Apocalipse 20, capítulo 4, 5. Tá, já achei aqui. Achou? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabarem. Esta é a primeira ressurreição. Tá vendo? Então, aqui, a gente viu que lembra que quando abriu, acho que é o quinto selo, que as almas estavam debaixo do altar, clamando por vingança contra aqueles que estavam ali na tribulação, torturando pessoas, e eles falaram, foi dado vestes brancas, e falaram, espera, até que complete o número dos conservos, que ainda vão morrer pela minha causa. Então, agora saem os mártires, né, ressuscitados, ganhando um corpo glorificado como o nosso, como foi lá no arrebatamento, das 2 testemunhas também, que foi ressuscitada. Então, nesse período aqui, acontecem essas coisas, né? O 10º fato, o Senhor Jesus instaurará o milênio. E glória a Deus por isso, porque vai ser um período maravilhoso que a gente vai ver na próxima aula, tá bom? Hoje eu estendi do tempo.
Então, nós vamos parar por aqui, né? Esse assunto é tão gostoso que a gente vai falando e não para mais. Eu queria saber se os pastores que estão presentes ou os irmãos que estão aqui, que ouviram a aula, tem alguma coisa a acrescentar. Não estou aqui como sabedora de todas as coisas, só como alguém que estuda, como vocês também estudam. E eu amo muito esse assunto, gente. Eu gosto muito. Só queria dizer que foi uma aula maravilhosa. Obrigado, professora. Eu que agradeço pela paciência. Pastor Gildo está quietinho aí hoje. Fala alguma coisa aí para nós. Eu gosto de ouvi-lo. Ah, saiu. Foi embora. Feito. Tudo tranquilo, irmã. Deus abençoe a aula da senhora. Muito boa. Gabriele, entendeu? Sim, tudo certo. Então tá bom. Então, gente, olha, nós vamos ter mais a última aula, né? Eu espero que eu consiga terminar ela para vocês entrar de férias, descansar. Ah, o pastor Gildo voltou. Estava querendo ouvir o senhor falar, pastor. Tá aí? Ah, sim. Eu estava só ouvindo hoje, né? Tava quietinho. Tem alguma coisa que o senhor Quietinho. queira acrescentar, falar aqui para nós? Não, com relação à passagem que fala em Mateus, que estarão dois no campo, um será tomado e o outro crucificado. Essa passagem não é do arrebatamento, né? Sim. O senhor fala aquela que fala um será levado, outro será deixado. E qual Isso, que foi a isso. pergunta do irmão que eu não entendi? Você está Essa falando... passagem, eu só acredito que ela vai ser depois do arrebatamento e na vinda, aonde tem também Mateus 25, que fala que estarão... Dois no não, campo. isso, não tem como fugir da presença de Deus, né? É verdade. Subirá na montanha. Eu acredito que isso é quando Cristo voltar junto com o seu povo para a guerra de Armagedon, né? Uhum. Pastor Adilson, falar alguma coisa? Essa passagem, ela fala do milênio. Sim. Na verdade, um será tirado e deixado é aquele que vai fazer parte com Cristo do milênio. Sim. Isso. O vitorioso é o que ficar, não é o que for tirado, não. Pois é, isso mesmo. Dentro do contexto do joio e o trigo, o joio ele é palha, ele sai, né? Sim. Soprando o joio. O que é guardado joio no celeiro é o que pesa, que fica, né? Isso, o trigo que fica, né? Uhum. Então, são essas passagens que muita gente não entende. Até quando uma pessoa não conhece, que entende, acha que o que vai ser tomado vai ser do arrebatamento, né? Vai ser bom, né? Mas não vai. Tá bom. Mas é muito bom saber que tem coisa boa, né? Tem coisas terríveis profetizado aqui que ainda vão se cumprir, mas que tem coisas boas para aqueles que guardar a palavra da perseverança, né? Que andar com Cristo. Tem essa questão de uma linha de pensamento que o arrebatamento ele vai ser por etapas, né? Deus vai arrebatar um e depois vai arrebatando de pouco. Eu estou esquecido como a gente chama esse tipo de linha de pensamento. Tem várias coisas, né? Tem várias linhas de pensamento, de interpretação.
Mas é o que a gente tem que fixar os nossos olhos na nossa vida, em servir a Cristo, porque ele mesmo falou, né, que quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na Terra? A gente tem vivido um tempo que parece que as pessoas têm esquecido a fé, perdido a fé, esfriado a fé, né? E já são vestígios apontando para talvez para esse tempo que Cristo volta, e ele já sabia. Então é bom estudar sobre essas coisas, né? Isso. Eu, com relação. Pode falar, pastor. Não, eu estava lembrando que o casamento da noiva com o noivo é a noiva que vai casar. Seria Uhum. incoerente a noiva casar e depois a noiva ir chegando aos pedaços do casamento, né? Não é estranho? É isso mesmo. E é tão interessante. Eu estava meditando, só para a conversa tá boa, deixa eu falar mais um minutinho. Estava meditando sobre a parábola das 10 virgens, né? Todas elas tinham azeite, todas elas estavam esperando o noivo, mas a metade delas dormiram porque não tinha azeite, não dormiram e esqueceram de ter azeite suficiente na hora que o noivo chegou. O que vocês pensam sobre essa passagem? Pastor Gildo, o senhor acha que essa passagem se refere ao arrebatamento ou não? A gente pode, ela pode ser de complemento tanto para o arrebatamento, como pode ser uma profecia com com, com dupla ação, quando seja no arrebatamento, porque tem muitas profecias que elas já se cumpriram uma vez e vai se cumprir de novo, como, por exemplo, no período em que Israel vai se levantar os 144 mil, nesse período também falarão em línguas, né? Uhum. Essa profecia. Então, eu acredito que sim, mas é específico para o povo de Israel mesmo, né? Essa profecia é específica para ele, mas a gente pode pegar e fazer uma comparação para aqueles que nem eu penso de acordo com o que eu estava falando da última aula, que Sim. muitos têm essa visão de que uma vez que recebeu Cristo, não passará pela tribulação, ou quando Cristo vir, vai levar o seu povo. Então, de acordo, eu não tenho base, mas eu me apoio muito em Apocalipse. Se não tiver perseverando, ficarão. A salvação é garantida, né? Mas ficarão. E o senhor, pastor Como, Adil? assim, Pode falar, pode terminar, pastor Gil. como nós tínhamos conversado na aula anterior, né? Sim. Que muitos acreditam que uma vez salvo, mas de acordo com ser salvo, sim, porém passará por. Isso é meu pensamento, né? É de mim mesmo, né? Uhum. Mas de acordo com os versículos bíblicos também, né? Passará. Eu creio que aqueles que não estão em comunhão com Deus, eu creio, né? Que ficarão. E o Serão senhor, salvos. é, Serão salvos, aí eles vão pensar e falar assim, eu não estava em comunhão, não estava eu, preparado, né? eu perdi, né? Perdeu a festa. E Perdeu. o senhor, pastor Adilson, fala alguma coisa aí para nós. Eu estou achando tão bom essa aula do Gildo. Ah, na verdade, existe alguma. Quando se trata de parábola,
ela é uma história que tem uma aplicação espiritual, né? Sim. Como a parábola das 10 virgens tem também. A questão, por exemplo, que aquele que nasceu de novo, ele é impossível que ele não tenha a lâmpada dele não esteja completa, nesse caso da aplicação da parábola, porque muitas coisas acontecem não somente na terra, quando um pecador se arrepende e recebe Cristo como seu único Salvador e Senhor, então ele é declarado justo. Então, naquela hora que ele é declarado justo, ele é revestido com a justiça de Deus, de Cristo. O nome dele é escrito no livro da vida. Tudo são coisas que não podem ser desfeitas. Tanto o novo nascimento, como a declaração de ser justo, como o nome escrito no livro da vida. Agora, não significa que alguém que esteve participando das coisas espirituais aqui na Terra, ele realmente foi salvo. Porque é aquela questão de Hebreus capítulo 6. Ele experimentou as coisas, mas ele não se tornou um filho de Deus. Porque a partir do momento que é um filho de Deus, é um filho de Deus para sempre. Ele pode chegar lá aos pedaços, mas ele vai chegar lá na presença do Pai. Se ele não quiser obedecer, ele vai chegar pela mão do Pai que levou o filho rebelde para morar com ele no céu. Porque senão nós íamos crer de que aquele que pecou, ele perderia a salvação, né? a salvação, né? E ele seria um planejamento arminiano, né? De decaiu da graça, mas não decai da graça. Às vezes a pessoa fica anos, essa sim que eu tenho pensado muito nisso, de pessoas que ficam anos dentro de uma igreja, igual o senhor falou aquele versículo de Hebreus, provou, né, da palavra, de tudo aquilo que Deus fez parte ali junto por anos, mas às vezes realmente não aceitou Cristo como Salvador. Ela aprendeu a ser um religioso, aprendeu o comportamento ali, mas não foi, como é que fala? Não teve um novo nascimento, né? Então aí ela não é que ela perdeu, ela já não tinha mesmo, né? Ela nunca ganhou, né? Muito bom conversar com vocês, tá? E essa semana seja uma semana, um final de semana abençoado na Igreja dos Pastores. Eu sou muito grata a Deus por vocês estar aqui, e eu aprendo com vocês, e vocês espero que aprendam alguma coisa comigo, mas eu fico muito feliz, tá? Deus abençoe pastor Adilson na sua igreja, Deus abençoe pastor Gildo, sua igreja, Deus abençoe a Gabizinha, que não perde nenhuma aula, né, Gabi? Deus abençoe meu genro, o Cleito, e o Daniel, que... Eu gostei de ouvir a Gabizinha falar que ela Gabi foi torcer pelo Brasil lá numa chácara. Ela é uma lindeza, essa menina, o senhor nem sabe. Obrigada. As mulheres aqui estão no acampamento de mulheres. Olha que gostoso, hein? Muito bom. Que Deus abençoe todos vocês, tá? Deus abençoe Daniel. Então, vamos encerrar aqui com a palavra de oração. Cleito, ora por nós aí, e depois a gente vai descansar. Amém. Amém. Pai do céu, obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado pela aula da irmã Sônia, e a cada um que participou, Pai. Abençoa, Senhor, a cada região aí, a cada pastor que está com a gente. Que o Senhor possa estar abençoando o nosso final de semana. Cuide, Senhor, que esses ensinamentos nós possamos estar sempre, Pai, vendo e falando para os nossos irmãos e amigos pela volta de Cristo. Te agradeço por mais um ensinamento, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. Fique com Deus. Amém. Bom fim de semana. Amém. Deus abençoe.